Olha, querido, nós vamos ter que falar necessariamente dessa questão da reação do Itamaraty, né, a manifestação do tal escritório de assuntos do hemisfério ocidental ali, que é um, uma seção do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? O Itamaraty reagiu à manifestação, né, desse escritório que falou sobre reciprocidade, num tom que, inclusive, tem ali uma coisa meio de ameaça velada, né? Ou nem tão velada assim. Vamos falar dessa manifestação. Houve uma consulta prévia ao Alexandre, isso está confirmado, né? Consulta prévia olha, a reação é essa, enfim, sobre conveniências e tal, que é uma coisa que o Itamaraty tem de fazer e fez bem, né? O Dino saiu em defesa do Alexandre, com uma linguagem até um tantinho bem-humorada, mas deixando claro que o Supremo, né, se solidariza com um dos seus membros, né? O Trump fazendo ameaças à imprensa, né? E é preciso que a gente discuta aqui, escrevi hoje, né, a questão da liberdade de expressão. Será que existe mais liberdade de expressão nos Estados Unidos do que no Brasil? Né? Jeff Bezos, dono do Washington Post, tomou uma decisão sobre opiniões no Washington Post. Que tipo de opinião o jornal abriga? Né? O Barroso pedindo que Dino e Zanin se manifestem sobre o pedido de impedimento apresentado pela defesa do Jair Bolsonaro. Vamos ver o que isso significa, se há risco, chance desses ministros serem impedidos. E, havendo tempo, a gente comenta um pouco a pesquisa agora, né, mais um fruto da pesquisa Quest agora com os governadores. Né? Interessa-me discutir, claro, podemos discutir os números, ficar ali mergulhado nos números, mas também podemos discutir a própria pesquisa, por que não? Né? A pesquisa não é se ela é verdadeira ou mentirosa, né? Como é que pesquisas estão sendo usadas já nesse ambiente político rumo a 2026? Né? Vamos então, nessa. temos tudo isso. Muito bom, meu amigo. Vamos para o primeiro assunto, então. O Ministério das Relações Exteriores consultou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre os termos que seriam usados na nota, rebatendo a manifestação do Departamento de Estado norte-americano contra decisões do Supremo que incluem bloqueios de redes sociais dos Estados Unidos. O objetivo foi garantir que o texto fosse juridicamente preciso. A avaliação do governo brasileiro foi que a resposta para os Estados Unidos foi dada de forma proporcional. Na nota, o Itamaraty afirmou que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e, antes, sem citar Moraes, a diplomacia norte-americana postou no X, no Twitter, que o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, é o que diz a nota norte-americana. Flávio Dino defendeu Alexandre de Moraes diante da ofensiva de políticos norte-americanos. Ele escreveu nas redes sociais que os ministros do Supremo, ao tomarem posse, juram defender a Constituição e os princípios de autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. Ele diz que são compromissos indeclináveis, pelos quais cabe a todos os brasileiros zelar. Por isso, manifestou a solidariedade pessoal ao colega Alexandre de Moraes. Dino escreveu ainda que Moraes vai permanecer proferindo palestras no Brasil e no exterior também. Abre aspas. E se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina do Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome, fecha aspas, né, em referência a Carolina do Norte e Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Reinaldo. As Carolinas americanas e a Carolina do Brasil. Olha aqui, vamos lá. A nota, vamos começar pela nota do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Que soberania? Por que haveria qualquer questão envolvendo soberania na relação nas decisões do Alexandre de Moraes? Então, para mexer com a soberania, teria que estar em causa questões dizendo respeito aos dois estados. E o Estado brasileiro,
teria de ter tomado uma decisão que afetasse a autonomia, a autodeterminação dos Estados Unidos. Mas isso aconteceu? Em quê? De que modo? Vamos voltar. Então, nós temos brasileiros que têm cidadania americana, têm o passaporte americano, têm a dupla cidadania, que eu saiba, nenhum deles renunciou à cidadania brasileira, né? Ou então que se considera refugiado nos Estados Unidos, como se o Brasil fosse uma ditadura, né? E essas pessoas passam, aconteceu com o X, aconteceu com o Rumble, passam a cometer crimes nessas páginas. Bom, o X no Brasil está submetido à legislação brasileira. O Rumble no Brasil está submetido à legislação brasileira. Como de resto, mundo afora. Não é? Os Estados Unidos não têm jurisdição nos países em que ele tem empresas. Fosse assim, as empresas americanas no Brasil obedeceriam às leis americanas. Não, as empresas americanas que atuam no Brasil obedecem às leis brasileiras. Ou então, aí sim haveria uma questão de soberania, porque então o Brasil abriria mão da sua soberania, né, em benefício de um terceiro país, do interesse de um terceiro país. Né? Mesmo quando há remessa de lucro, a remessa de lucro se dá segundo a legislação brasileira, não segundo a legislação americana. Então, de saída, não existe uma questão entre estados aí. Né? Mas essas empresas, o X lá atrás, ou a X, o Alexandre suspendeu a X porque a X, além de não cumprir decisão judicial, dizia, não, eu não tenho uma representação legal no Brasil. Acontece que isso é uma exigência da lei brasileira. É preciso ter uma representação no Brasil. Se a empresa atua aqui, ela tem de ter uma representação aqui. Com quem eu falo? Quem recebe ordens judiciais, quem, enfim, se responsabiliza por aquilo que está sendo dito, por aquilo que está sendo produzido, vamos pegar em sentido mais amplo. Quem é? É claro que tem que ter uma representação aqui, né? E nesse caso em particular, essas empresas, isso está na lei, elas têm de ter uma representação. Não tem, não tinha X, não tem agora o Rumble, e aí então o Alexandre tirou, bloqueou o acesso. Veja só, isso não tem nada a ver com o executivo. Isso é uma decisão do judiciário. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que conta com o apoio da corte, com base na legislação brasileira. Né? Aí vem os Estados Unidos e diz, bom, mas aqui nos Estados Unidos as pessoas podem falar qualquer coisa nas redes, porque afinal de contas é uma democracia que não prevê censura. Nós já vamos falar sobre a democracia americana e a questão da censura, né? Para saber que país é mais livre, né? Se os Estados Unidos ou o Brasil. Agora, de qualquer forma, no Brasil, a consideração, e que de resto é a correta, tudo aquilo que é crime fora da rede, também é crime na rede. Difamar fora da rede é crime? É crime. Difamar, caluniar, injuriar. E se fizer isso na rede, também é crime. Incitar o crime é crime fora na rede? E dentro da rede, também é crime. Tentar golpe de Estado, se mobilizar para golpe de Estado, tentar organizar golpe de Estado, é crime fora da rede? Se usar a rede com esse propósito, está cometendo crime também. O que há de estranho, o que há de esquisito,
o que há de muito particular nessa consideração? Absolutamente nada. Agora, de resto, é um assunto que concerne ao Brasil, aos poderes do Brasil, né? Ao judiciário, ao poder executivo no que lhe couber, ao poder legislativo no que lhe couber. Não serão os Estados Unidos a dizer como é que o Brasil deve cuidar da sua legislação. Essa visão que vai ali na nota, né, desse pedaço do Departamento de Estado, obviamente é uma visão inaceitável. E aí o Itamaraty reage porque vira uma questão, sim, os Estados Unidos transformaram numa questão entre países. Porque quando se fala ali de reciprocidade, né, e isso vale também para o Brasil, né, não aceita que o Brasil imponha censura a cidadão. O Brasil não está impondo censura a ninguém. Existe a legislação brasileira, né? O que se está fazendo é aplicando o Código Penal no Brasil e aplicando outras leis, além do Código Penal, em curso vigentes no Brasil, aprovadas pelo Congresso Nacional, valores que estão na Constituição. É disso que se trata, na Constituição Democrática Brasileira, né? Num país em que a liberdade de expressão é plena. Né? Então, eu vi, eu vi alguns espíritos livres, né? Pensam eles, a atacar o Itamaraty por ter se manifestado. Bem, mas deveria ter feito o quê nesse caso? Qual seria a posição correta do Itamaraty? Ia fazer o quê? Ficar quieto? Porque a linguagem que se fala ali é uma linguagem da ameaça. Quando existe claramente uma arquitetura, existe claramente uma mobilização para alvejar o ministro Alexandre de Moraes. Então, nós temos parlamentares, Eduardo Bolsonaro, que tem contato lá com o CEPAC, tal do grupo ultraconservador, tem seus amigos, né, na Câmara dos Estados Unidos, ali na ultradireita. Então, votaram lá na CCJ da Câmara deles, né, o correspondente à CCJ, votaram uma lei que, enfim, será extraditado dos Estados Unidos ou proibido entrar nos Estados Unidos qualquer pessoa que crie obstáculos à liberdade de expressão dos americanos. Então, ou, enfim, de quem tem cidadania americana. Então isso vai valer para Alexandre, porque Alexandre teria criado obstáculos à liberdade de expressão de gente que tem cidadania, então ele ficará proibido de entrar nos Estados Unidos. Aí vai o Elon Musk e diz, e aí? E bloquear os bens dele? Que tal? Ele não tem bens aqui? Aí vem uma outra iniciativa, vamos ver, a gente apela aí a um instrumento para ver se a gente consegue caçar ativos do Alexandre nos Estados Unidos e também em países com os quais os Estados Unidos mantenham determinadas relações comerciais. Isso é noticiado, isso está sendo noticiado aqui, né? Tem gente que virou porta-voz do Eduardo Bolsonaro, né? Praticamente recebe um release do Eduardo Bolsonaro. Isso é noticiado como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse corriqueiro que brasileiros mobilizem, enfim, seus pares americanos de extrema-direita ou não sei o quê, contra um juiz brasileiro, que se tente votar uma lei, porque essa lei pode merecer um nome, né? Lei Alexandre de Moraes. Imagina, nos Estados Unidos tem uma lei Alexandre de Moraes, né? Se vote uma lei para alvejar o ministro, e aí se diga, bom, e não vamos parar por aí. Nós queremos agora produzir uma investigação
para tentar perseguir o ministro, seja nos Estados Unidos, seja em outros países. Né? Aí o Itamaraty foi ao ponto, disse, olha, isso não é uma questão entre estados, isso é uma decisão do judiciário que é independente no Brasil. O judiciário no Brasil não se subordina às decisões do executivo. E não existe esse caminho, isso é uma fantasia. Esse negócio de que alguém no Palácio liga e o Supremo faz, né? Quem dizia ter 20% do Supremo, ter 2 ministros do Supremo, e eles realmente nunca dissentiram do Bolsonaro, né? Era o Jair Bolsonaro. O Lula não tem isso. Insisto, não é uma questão de Estado. Né? E é isso que o Brasil está dizendo. E aí sim, aí é preciso falar em autodeterminação. Aí é preciso falar, enfim, na autonomia que tem os países. Que relação os Estados Unidos pretendem manter com o Brasil? Se numa questão como essa, o que vem já é ameaça. Espera aí, nós vamos ser a nova Gaza do Donald Trump? Esvazia isso aí, quero fazer resort. Né? Depois propaga um vídeo infame. Né? Nós vamos ser a nova Ucrânia do Trump, que propôs, vamos dividir a Ucrânia, propôs lá dividir com Putin a Ucrânia. Eu fico com as terras raras, os minerais e não sei o que são importantes para nós, né? E você fica com controle militar. Pode até botar uns soldadozinhos franceses aqui para fingir que a Europa está mandando alguma coisa. Bom, é importante dizer que, de qualquer modo, essa manifestação truculenta, né? Porque a truculência, né? O Brasil é apenas um dos países, né? Ontem ele anunciou que hoje é a União Europeia que vai tomar uma taxação de 25% em linha, né? Tarifa, e que ele está fazendo isso, de resto, com o resto do mundo. Né? Essa ideia de que eles realmente se tornaram os xerifes do mundo, os donos do mundo, e podem impor as suas vontades sem que os países tenham direito a qualquer reação, né? Evidentemente é inaceitável. Aí, isso vai criar necessariamente uma clivagem aqui no Brasil, uma divisão que vai, acho que remete a questões que teremos de discutir em 2026, né? Que tipo de presidente se quer no Brasil? Né? É um presidente que se subordina aos interesses americanos? Os americanos querem querem meter tarifa no Brasil, a gente diz, pois não, nós ficamos muito felizes, muito obrigado pelas tarifas que o senhor está colocando aqui, nós merecemos ser tarifados. Né? Os Estados Unidos dizem, nós não aceitamos que o judiciário brasileiro tome essa decisão. Aí então alguém diz aqui, muito obrigado por vocês nos darem esse presente de fazer essas exigências, nós vamos cumprir. É isso? Vai ser essa a relação? Né? Noto que o Bolsonaro, né, e o bolsonarismo, evidentemente, estão estimulando o conflito. Né? Ainda há pouco vi uma nota do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, dizendo o presidente Lula tem de ver bem, porque o Brasil não tem como confrontar os Estados Unidos ou algo assim, né? Como se o presidente Lula tivesse tomado a iniciativa de confrontar os Estados Unidos no que quer que seja. Que iniciativa se tomou nesse sentido? Está aqui, eu leio. O presidente Lula pode não gostar do presidente Trump, mas o Brasil não tem a mínima condição militar
política e econômica de provocar os Estados Unidos. Não seria coragem, seria como invadir as Malvinas. Lula não pode ser um novo general Belgrano. Como é que é? Como é que é? O que o Brasil fez? Mas então, porque o Brasil não teria condições de travar uma guerra contra os Estados Unidos, e se pergunta quem tem, além da Rússia e da China, eventualmente, isso significa que o Brasil vai se subordinar a todas as vontades. É curioso que exista essa visão da direita brasileira, da extrema-direita brasileira, porque eu insisto, isso vai ter desdobramento que também é de natureza eleitoral. As redes vão entrar em massa para fazer campanha para o candidato antilulista. É possível que aconteça, mas isso também vamos ver que reação isso gera na sociedade brasileira. Não é? Então, está certo o Brasil em tomar a decisão que tomou. Né? O Flávio Dino se manifestou em solidariedade ao Alexandre, mas não é o Flávio Dino. Não é o Flávio Dino que se manifestou. Na verdade, é o Supremo. Os ministros do Supremo, todos, e se o Nunes Marques e o André Mendonça não estão, eles que venham a público para dizer que não, mas até onde sei, até eles, né, estão solidários com Alexandre de Moraes. Imagine você se agora uma decisão de ministro do Supremo provocar a reação de ira de países estrangeiros, de modo que esse ministro não decide mais pensando nas coisas brasileiras, pensando nos assuntos do Brasil. Hã? Isso é absolutamente inaceitável. E eu me pergunto, né, e com a palavra o Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro e outros, né, se é uma coisa inteligente a fazer. Não é que o Supremo vá se vingar do Bolsonaro e, então, como não temos motivos para condenar Bolsonaro, não vamos condenar. Então, agora, por causa disso, vamos condenar. Não. Existem os autos. Existem as ponderações todas que se fazem num julgamento. Bolsonaro organiza uma manifestação, 2 manifestações, né? Vai ter uma no Rio, uma em São Paulo. Por Lula fora 2026, mas não só. Também é contra o Supremo. Né? Também é contra as ações as decisões do Supremo. Então, no front interno, você organiza a intimidação do tribunal. E no externo, agentes do Bolsonaro vão para lá, vão para os Estados Unidos, para incentivar os Estados Unidos a retalhar o Brasil. Porque aí a retaliação, se acontecer, não vai ser só o Alexandre. Né? O Departamento de Estado, né, essa turma do Departamento de Estado que reagiu, o alvo foi o Brasil. E o Brasil já recebeu as tarifas. O Brasil já está sendo tarifado. Ainda não está em prática. O Alckmin ainda vai discutir, vai ter uma conversação. Mas a decisão de tarifar o Brasil já aconteceu. Vem cá, esses caras, eles estão fazendo política pensando nos interesses brasileiros ou estão fazendo política pensando nos interesses americanos? Quando o Supremo for julgar, esses ministros vão tomar decisões. Olha só que coisa complicada. Esses ministros vão tomar decisões pensando, puxa vida, as ruas nos pressionam, os Estados Unidos nos pressionam, então é melhor a gente votar a favor do Bolsonaro? É isso? Mesmo ministros que eventualmente tivessem uma posição um pouco mais amena ou menos severa ao fazer a dosimetria da pena, o que o bolsonarismo quer?
que se lance a suspeita de que esses ministros estão votando com medo? De que eles estão decidindo com medo? De que a pressão das ruas, de que a pressão dos Estados Unidos interfere na posição deles? Além de tudo, é uma burrice também, né? Claro, isso tudo na hipótese virtuosa de a gente ter um país que fique de pé. Pode. Não, vamos fazer o seguinte, Reinaldo. Vamos, larga a mão. O Supremo fica com medo, absolve Bolsonaro, a imprensa adere à tese da liberdade de expressão à moda Estados Unidos, só que aí vai perder sigilo da fonte, é bom, já vamos falar, né? Depois do intervalo. Né? E pronto. E o Brasil deixa de ser um país autônomo. A gente passa a ser uma nova Ucrânia. Eles vêm aqui e ditam para a gente o que vão fazer. E os nossos governantes, exemplo do Zelensky lá, viram boneco de mamulengo dos Estados Unidos. Né? E se eles decidirem, sei lá, desocupar todo o Piauí do Ciro Nogueira, tirar todo mundo de lá para fazer resort, né? É que o Piauí tem só um pedacinho de mar, né? Bem lá em cima. Mas, de qualquer modo, o suficiente, né, para fazer um resort, né, Ciro Nogueira? E pronto. É assim que vai ser? Eu acho que se está criando desde já uma pauta que não estava prevista para a eleição de 2026. A pauta que não estava prevista para a eleição de 2026 e que já entra na pauta é aquele que se propuser a governar o Brasil, vai governar o Brasil para quem? Vai governar o Brasil pensando nos brasileiros ou vai governar o Brasil pensando nos Estados Unidos e nos interesses do seu Donald Trump, do seu Elon Musk, do seu Jeff Bezos e outros? Né? Vamos comercial e a gente tem que voltar a falar sobre liberdade de expressão. É isso.